você recebeu uma informação aí, tá? Tá. Já estou gravando o que nós estamos falando. Porque eu tenho esse Tá bom. costume, tá? Estar conversando com o convidado e gravar essa conversa. Uhum. Aí depois fazer uma aclimatação de todo o processo, todo o vídeo em si, né? Pra não ficar aquela coisa chata de tá tudo certinho, ai nossa. Os cortes do flow. Não, não. Se rolar, se ficar alguma coisa muito fora da curva, aí não, aí filho, sai, tira isso daí aqui, não tá legal. É. Aí Não, tranquilo. Bate-papo hoje é justamente isso, né? Caminhos de RH e diversidade. Né? É entender um pouquinho a visão que você tem, a experiência que você tem dentro de RH, né? Toda essa sua bagagem que você tem. Né? E agora, com essa questão mais forte de diversidade, não só relacionada a pessoas com deficiência, mas dentro de tudo aquilo que entende-se como sendo diversidade. Né? Sim. Tentar trazer um pouquinho dessa conversa para o nosso bate-papo. Né? A ideia aqui não é que, sei lá, eu não estou esperando, obviamente, não vou querer exigir muito. Né? No máximo que a gente vai querer é arrancar o sangue. Né? Cortar os pulsos, tá tudo bem, né? Tá que a gente trabalha isso depois em terapia. Não, o bom é isso, que eu já tô falando qualquer coisa, eu já terminou que eu falo, ó, bota na sua agenda aí, porque o negócio ficou feio. Acabou a entrevista, a gente já começa a terapia, né? Já emenda com a terapia, meu. Eu tô no lugar certo, com a pessoa certa, tá de boa, tranquilo. Muito bom. Então é isso, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui no canal Neymar 20 Pares com uma convidada super especial. Vocês já perceberam que ultimamente eu ando acertando, né? Que todo mundo ia falar pra ter convidado, né? Agora eu já tô acertando. Eu tenho essa mania aqui. E todo mundo era convidado. Mas eu tô falando convidado e tipo, o pessoal mas você não falou que era convidado? Pessoal, isso aqui já foi discutido, para. Hoje nós vamos conversar com a Shirlene Cristina, lá da onde você é mesmo? De Cuiabá, Mato Grosso. Vai. Capital do calor. Vai vendo como a gente está chegando longe. Verdade. Inclusive, estava no máximo chegando ali no bairro vizinho. Agora não, agora a gente busca o peixe. Isso mesmo. Hoje nós vamos ter um bate-papo super interessante com ela. Vamos conhecer um pouquinho primeiro dela, né? De onde, o que ela faz, o que ela fez, como que ela chegou até esse momento da vida dela, né? Como analista de atração e seleção, né? Como o RH entrou na vida dela, né? Questões da família dela. E assim, no decorrer do nosso bate-papo, nós vamos chegar no contexto da nossa conversa, que é realmente questão de diversidade e RH, e quais os caminhos que nós temos a seguir, quais os caminhos que nós temos a desbravar aí, né, para tentar entender, né, como esse RH pode ser um integrador ou mais uma pedra a se somar a esse grande caminho a ser trilhado, que é o de entendimento, compreensão e respeito à diversidade. Muito bem-vindo. Se você está passando por aqui, se perdeu, muito bem-vindo. Você está no canal Neymar 20 Pares. Esse é um canal onde nós procuramos levar informação, diversidade, né? E tudo aquilo que traz um conhecimento, que traz uma informação mais adequada para você, né? Se você está passando por aqui, se inscreve, se não é inscrito ainda, compartilha, curte, tem uma maratona de vídeo aí para você curtir e entender aquilo que melhor se encaixa com a sua atual situação. Então, agora vamos falar um pouquinho com a nossa convidada, né? Já falei demais, né?
Ah, Tudo bem, Chico? Como é que você imagina. está? Olá, Ney. Tô ótima. Primeiro, assim, queria né, dizer que eu tô muito feliz de você ter me convidado. Me Ah, sinto honrada, porque, de fato, você é uma pessoa que eu admiro bastante como profissional, como um amigo que eu uhum. conheci aí há uns 2 anos. Então, assim, eu tô emocionada, como eu te falei, de estar aqui falando. É verdade, eu tô super emocionada, feliz e honrada de estar nesse momento tão bacana com você. É bom você, né, me apresentando um pouquinho para vocês que ainda não me conhecem. Meu nome é Shirlene. Eu sou uma mulher morena, estou aí com o meu cabelo meio no ombro, com as luzes aí loira, e uso óculos, estou com uma blusa azul de manguinha, estou com um colar com um pingentinho azul. Atrás de mim aqui tem uma parede branca, tá? Eu tenho 38 anos, com carinha de 15, claro. Sou casada, tenho um casal de filhos, a Mari e o Emanuel. Os jovens aprendizes, tá, gente? Só Os pra... jovens aprendizes da... Não, esse período aí de pandemia, eu contratei eles sem perceber, e aí estão comigo, sabe? Virou literalmente aprendizes. E assim, atuo na área de RH desde 2009, foi uma área que realmente eu acredito que é vamos dizer assim, um chamado que eu tenho para atuar com as pessoas, né, de várias formas. Atualmente eu estou aí com foco mais forte com atração e seleção, e sempre que posso gosto de participar sim de temas de diversidade e inclusão, porque eu acredito que é dessa maneira que a gente vai conseguir, né, com conversas, com diálogo, conhecendo o outro, a história do outro, é que a gente vai aí conseguir se respeitar mais, ser mais empático, né? Então, esse é um pouco do que eu sou e do que eu acredito que a gente pode aí sensibilizar, impactar as pessoas, fazer a nossa parte, sabe, Ney? Então, é nesse contexto que eu me encaixo aí dentro da diversidade e da inclusão para falar desse tema. Eu sou uma pessoa que tive aí grandes privilégios de conhecer pessoas incríveis, além de você que eu já falei, eu tive aí a oportunidade no passado de conviver rapidamente com uma história de a filha de uma amiga que ela sofreu um acidente, e aí ela tinha acho que uns 7 anos de idade, ela acabou indo para a cadeira de roda. Fiquei ali acho que uns 3 ou 4 meses acompanhando esse período, né, esse desafio. E daí para frente eu acho que foi, se eu pudesse dizer para você como é que a diversidade entrou na minha vida, falando sobre, né, a deficiência, eu acho que aí começa um pouco disso, sabe? Sim. E depois foi acontecendo, fui tendo incentivo de gestores, comecei a olhar alguns pontos, comecei a me perguntar onde é que eu poderia contribuir, e aí as coisas foram acontecendo. Sim, sim, sim. Você tocou num ponto bem interessante, que é esse ponto do como se pode contribuir, né, nesse sentido. Mas aí, assim, voltando até um pouquinho, né, antes da gente entrar nessa temática, eu queria saber de você. Você falou que lá em 2009 o RH entrou na sua vida, né? Você começou entrar na carreira de recursos humanos. Hoje, assim, só para a gente começar a história lá do comecinho, tá? Hoje a sua formação. Tá. Tá, eu sou formada em administração de empresas, tenho especialização na área de gestão de pessoas e tenho algumas formações aí voltada para a área de gestão de pessoas. Gente, olha aí a chefe falando, hein? Quem sou eu, né? Para com isso, aí, gente. Tem tudo para chefe, não tem? Olha, amigo. Sim, tá. Imagina. De 2009 para cá, assim, você veio nessa pegada
recursos humanos. Você sempre foi da área de atração e seleção? Na verdade, eu tive aí... Meu início de carreira foi generalista, sabe? Atuava em várias frentes de RH, dentro da área de benefícios, de homologação, de atração e seleção, treinamento. Então, eu fiquei assim generalista, na verdade, desde quando eu comecei até 2019, muito recente, tá? E aí eu comecei aí, de fato, focar só na área de atração e seleção, mas eu sempre fiz várias áreas além da área de atração e seleção. Atuava em várias frentes dentro do RH. Aí hoje você, nos últimos 2 anos, 3 anos basicamente, né, isso, você vem focado na área de atração e seleção, tá? E, isso. Assim, como que você sentiu essa diferença de você ver o processo todo, né, de ponta a ponta, né, e literalmente de ponta a ponta, né, porque se você é um analista generalista, você vai cuidar do cara desde a hora que ele entrou até a hora que ele está saindo. Né? E assim, sim, qual foi a maior diferença que você notou nessa virada de chave? Bom, Ney, eu acho que assim, se eu pudesse trazer aí uns 2 pontos, seria o seguinte. Geralmente, quando a gente atua como generalista, é bem o que você trouxe, né? A gente atua aí desde quando você vai captar um profissional no mercado, você vai depois receber ele, acompanhar a admissão, acompanhar a integração, acompanhar os treinamentos técnicos, depois tem aí os momentos de avaliação, de feedback, e aí depois a gente acompanha benefícios, né? Aí, então, todo esse processo, eu acho que assim, quando você deixa de olhar para ele todo, é como se você tivesse um pouco limitada, né? Eu acho que se a gente pudesse falar assim, desenhar uma frente, se a gente pudesse olhar uma foto hoje, seria assim, a gente está limitado, mas ao mesmo tempo, o ponto negativo, ponto positivo, aliás, é que você consegue, de repente, quando você foca em um processo, você consegue melhorar o que você já faz, né? O que você já fazia. Então, a atração e seleção era uma das atividades que eu desempenhava, né? E fazendo só o processo seletivo, qual que é o ponto positivo aí? É que você consegue focar. E quando você foca, quando você tem aí o propósito de melhorar, você consegue ver de que forma você pode ajudar esse gestor, a treinar ele nos processos de entrevista, conversar com ele sobre, falando aí de diversidade e inclusão, ter esse tempo de falar com ele sobre a importância de ter, apoiar ele se for necessário um processo seletivo que ele não tenha aí essa maturidade para realizar, treinar sistemas. Eu acho que assim, o ponto positivo é que a gente tem o foco em uma coisa só, a gente consegue melhorar, né? E é lógico que quando a gente olha para um todo, a gente tem aí o desafio de administrar todas as fases sem haver falha. E às vezes, quando você olha para tudo, você corre o risco de passar batido em alguma situação, né? Então, se eu pudesse trazer, seria isso. A gente tem um ponto positivo de ser generalista, que a gente consegue enxergar tudo, né? A gente consegue olhar aí um panorama, desde a entrada aí, né, no caso, o desenvolvimento e, de repente, a saída desse colaborador ou a ascensão dele dentro da empresa, mas, ao mesmo tempo, você corre o risco ali, de repente, algum detalhe passar, né? E a gente perder esse profissional por falta de tempo de investir ali, de repente, para conhecer ele mais, para bater um papo, para fazer aí um double check do nível de satisfação dele. E então esse é o risco de quando você é um generalista, por exemplo. E já quando você foca em processo de atração e seleção, você tem ali, entre aspas, a limitação, mas ao mesmo tempo você consegue se dedicar mais, né? Melhorar, de repente, até a qualidade da entrega, o que a gente sempre fala, né? SLA de vagas, entregar vaga um tempo maior, analisar assim, um cargo que a gente faz hoje, contrata só, por exemplo, nível, um tipo de formação. Será que a gente não consegue colocar mais outras formações aí para fazer essa mesma função? Então, a gente foca e a gente tem a chance de melhorar o processo. Sim. E, assim, você falou um ponto muito interessante, né? Que
foco na melhoria do processo em si, né? E treinar gestor para tanto questões de ele, vamos dizer assim, em se tratando de um gestor novo na área, né? Treinar sistemas, né? Treinar ele no sentido de como fazer uma entrevista mais assertiva, de que forma, né? Inclusive hoje eu passei muito parecido, né? Tipo, ela nunca tinha feito entrevista de vídeo. Ah, olha só. Fazer ela entender que a diferença não era tão grande, e que assim a diferença é que a pessoa não está na sua frente, só, né? É uma pessoa da mesma forma, o respeito tem que ser o mesmo, e de qualquer forma ela tem que entender, né, que ela está tratando a vida ali. É uma pessoa que tem uma perspectiva, que tem toda tem toda uma dedicação para estar ali, né? E ela vai tratar da mesma forma como se a pessoa estivesse na frente dela, né? E no final das contas, tipo, nossa, se eu soubesse que era assim, nossa, eu já tinha feito fazia tempo. Mas é verdade, Ney. E você sabe que é bem isso mesmo. Às vezes a gente é que tem que provocar isso nos gestores que ainda estão inseguros, né? O que você fez hoje foi bem bacana, porque aí a gente ganha dos dois lados, né? O gestor ganha que já faz ali entrevista rápido, evita esse contato que a gente tanto precisa hoje em dia de se cuidar, e evita que a pessoa precisa sair de casa também, colocar a pessoa em risco, né? Não precisa gastar com vale transporte, com o transporte em si, com estacionamento, enfim. De fato, a gente... É bem o que você trouxe mesmo, né? A facilidade. É interessante que ela chegou lá e ainda trouxe uma questão de, nossa, porque assim, parece que as pessoas se sentem mais à vontade, né? Quando eu falei, mas é verdade. E é justamente por um fator, né? Que assim, ela vai ter que falar com você, mas ela vai estar no ambiente dela, ali, tranquilamente, dentro isso aí. Assim, isso é um fator muito positivo para ela, até na hora do processo em si. Então, assim, é um ganho para ela e é um ganho para você, porque você realmente vai conhecer a pessoa, né? Ela não vai ter melindres, ela não vai ter eu não vou fazer tudo, não. A única coisa que ela vai ter que se preocupar eu vou estar apresentável ali para aparecer e pronto, acabou. Estou em casa, eu procuro um cantinho legal, pronto, acabou. Vou falar com o gestor. Eu acho que é isso que é interessante, né? Muito bacana. Aí, isso mesmo. Já tentando dar uma caminhada um pouquinho mais à frente com relação ao nosso bate-papo, né? Que a gente já falou dessa questão já falou da questão do gestor, como que o gestor vê. Hoje, né? Como que a Chilene vê a questão de gestores e diversidade? Como você vê isso? Assim, já existe um preparo? Quais são as possibilidades que nós temos, até já entrando no nosso tema, né, que é o caminho da RH? Assim, como gestores estão hoje, partindo do princípio das suas experiências, tanto anteriores quanto atuais, e também quais as possibilidades que nós temos dentro dessas dificuldades ou aberturas que nós temos com gestores? Certo. Ney, acho que a gente começa aí com 2 pontos, né? Então, a minha visão sobre gestores, é lógico que a gente ainda não está, a gente ainda precisa caminhar muito ainda, tá? Porque, assim, para a gente ter a vontade aí genuína de fazer a diversidade, e não é só fazer, assim, por fazer, e talvez não seja nem fazer, né? Promover a diversidade,
não é só contratar, né, Ney? Então, às vezes, o que as empresas têm feito, né? Vários movimentos aí, alguns movimentos de, às vezes, até direcionar algumas vagas, dizer, olha, gestor, essas vagas você precisa contratar profissionais com deficiência. Então, eu acredito que essa é uma ação que ela pode ser, que surta algum efeito, mas a longo prazo eu não sei até que ponto esse gestor vai estar disposto a investir nesses profissionais. Né? Então, assim, eu penso que tudo é questão de conversa, de diálogo. Eu acho que não adianta, por mais que a gente queira, a gente tem legislação e tudo mais, mas eu acredito ainda, Ney, que são conversas assim, como a gente está tendo, que vai começar a sensibilizar as pessoas, assim, gente, por que não contratar profissional com deficiência? Né? Então, eu acho que existem muitos mitos, eu até acredito que nós, como analista de RH, como especialista de RH, nós temos um papel nesse meio aí, sabe? Porque, às vezes, com as nossas experiências, né, com os nossos aí preconceitos, porque não adianta dizer, eu não tenho, todos nós temos, né, os nossos preconceitos, então, os nossos viés inconscientes, às vezes, né, nós mesmos usamos isso e não avançamos numa conversa com o gestor. Às vezes a gente tem uma vaga que a gente tem uma urgência muito grande e a gente fala, não, se eu for ali parar para avaliar profissionais que têm deficiência e que se adequam àquela função, talvez eu não vou entregar a vaga no prazo. Vou te dar um exemplo, tá? E aí, o que a gente faz? A gente vai buscar sempre o mesmo, como a gente falou esses dias atrás, é mais do mesmo, né? Lembra? Então, Ney, eu acredito assim, nós precisamos ainda conversar com os gestores, eu acho, conversar com as pessoas, né? A gente fala gestor, mas assim, conversar com as pessoas que hoje têm cargo de liderança dentro das empresas, embora a gente tenha uma legislação, que eu acredito que se não fosse ela, as coisas não estariam do jeito que estariam piores, né? Mas, além da legislação que a gente já tem, eu acho que aí cabe à empresa preparar esses líderes. A autogestão, assim, respirar esse tema da diversidade e da inclusão, né? E quando esses profissionais chegar dentro da empresa, as empresas elas precisam ter um plano de carreira e os gestores precisam estar matriculados nesse plano de carreira para esses profissionais, né? Então, as possibilidades que eu vejo, bate-papo com os gestores, porque a legislação a gente já tem, não precisa acho que de mais nada para obrigar os gestores, que a gente já tem uma legislação que nos obriga, né? Que obriga os empregadores. Eu acho que falando de gestor é isso, esses bate-papos, essas conversas. Além disso, nós, profissionais de RH, repensarmos também o nosso papel. Será que a gente está também genuinamente fazendo aí a diversidade, a inclusão? Eu acho que também tem um papel dos BPs aí, né? As empresas têm os business partners, os especialistas de RHs. Eu acho que tem aí uma participação deles também, uma oportunidade para que eles também foquem, falando dos profissionais com deficiência, em desenhar cargos, em criar políticas. Eu acho que a equipe de diversidade e inclusão também tem oportunidades de sentar também nas rodas de conversa quando vai se ter aí grandes decisões de expansão de unidades. Eu acho que precisa também avançar isso dentro das grandes empresas, entendeu? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu acho que a gente não pode ficar só conversando assim com a base, mas eu acho que tem que vir lá de cima, né? Tem que ter aí nos comitês, nos grupos, pessoas que têm poder de decisão dentro da empresa, articulada e participante ativamente desses movimentos, né? Porque daí, a gente, enquanto atração e seleção, a gente contrata sabendo que esse profissional vai entrar numa vaga hoje analista e tal, mas que daqui a pouco ele vai ter a oportunidade de se desenvolver, né? Líderes que estão recebendo esses profissionais, eles já têm que ter esse olhar também. Lógico, não estou dizendo assim, então o líder precisa tratar de maneira diferente, saber que ele precisa promover esse cara.
Não, ele precisa saber que ele precisa fazer a diferença na vida de todo mundo, e inclusive desse profissional que possui aí alguma deficiência, né? Porque às vezes o que acontece é isso, né? Às vezes a pessoa não tem o tempo para fazer a gestão de pessoas, então às vezes ao invés dela reservar ali uns 50%, que geralmente é o ideal para fazer gestão de pessoas, ela inverte, né? 50% a 70% é para fazer gestão de processos, gestão de custos, gestão de tudo, menos de pessoas. Aí sobra, sei lá, uns 30% ou 20%, se é que sobra na agenda desse gestor, para ele fazer a gestão de pessoas, né? E aí você imagina o desafio que é. Então, esses são os dois pontos. Nós, enquanto RH, fazemos a nossa parte, né? De fato, por trazer essas pessoas, porque é nós que fazemos o processo seletivo. Então, nas nossas divulgações de vaga, eu acho que negociar com o cliente é importante, e a empresa também fazer essa preparação das lideranças, né? Como é que faria isso? No meu ponto de vista, de várias formas, e uma delas é a conversa, os eventos, trazer pessoas ali que não que vão ser os super-heróis, mas pessoas que eles possam de fato ver que são pessoas que são iguais a eles e que o cognitivo funciona bem, que tudo funciona bem, que eles só precisam de oportunidade. Acho que é um pouco disso. Bem interessante, Gi, é justamente nesse ponto, né? Porque em se falando especificamente de pessoas com deficiência, né? Existe o mito, né? Que ou ele é um super-herói, ou ele é um protagonista. Ele nunca tá no meio de... Não, eu posso ser tratado como uma pessoa normal, né? Se você vem falar comigo, você não precisa falar, que tá bom. Pode falar comigo, bom dia, você tá bem? Eu não vou abaixar a cabeça e sair chorando, não. Né? Ai, meu Deus. É bem isso. Não, acho que assim, né? Existe muito essa questão, né, de o quanto se acredita. Né? Acho que uma coisa que ultimamente tem sido muito questionada é isso, né? O quanto eu acredito naquele profissional, né, que está na minha frente. Quanto eu sei que ele tem uma limitação. Ele não é limitado. Né? A limitação dele, ele conhece. Ele sabe até onde ele pode ir, ele sabe o que ele pode fazer. Né? Mas se ele está aqui, se ele está sentado ali, ele, vamos dizer assim, ele está ali por algum motivo. Alguém olhou para ele e falou, não, você cabe ali, né? E você vai se desenvolver ali. Né? Uma coisa que eu, de repente, queria entender, ou queria ver o seu ponto de vista, né? É assim, no sentido de quando se fala em oportunidades, sensibilização de gestores, né? Hoje, né, a Chilene vê isso mais como uma oportunidade ou uma utopia? Olha, eu vejo como uma oportunidade, tá, Ney? Porque o mundo está, assim, caminhando para a diversidade, não tem para onde correr, tá? Então, eu acho que não é utopia, que a gente precisa mesmo, né? As empresas, elas precisam mesmo de treinar as lideranças. Hoje, lógico que a gente, como eu te falei, eu acho que, assim, a gente não pode analisar, a gente tem, conheço aí líderes, né, que... não vou nem falar líderes, eu vou falar assim, eu conheço pessoas, porque assim, eu acho que é de pessoa para pessoa, né? Então eu conheço pessoas com poder de decisão que sim, que tem aí comprado, que tem entendido o seu papel, né, enquanto líder para promover a diversidade e a inclusão, mas eu acredito que a gente ainda está vamos dizer assim, muito longe do ideal.
É só a gente pegar aí o número de profissionais, né, com deficiência que ainda está fora do mercado. E detalhe, né, a gente tem uma pesquisa de 2010, né, que a gente tem 24% dos profissionais, das pessoas com deficiência no país, se eu não me engano. Salvo engano, acho que é isso. E isso foi um dado de 2010. Então, era para sair um censo ano passado, não saiu, deve sair esse ano, talvez, não sei se o governo vai fazer ou não. Então, eu acredito que ainda aumenta. Talvez não saia de novo. Exatamente. Então, Ney, eu acho que assim, é só a gente olhar essa foto, a gente percebe o quanto a gente ainda precisa trabalhar com as lideranças. Hoje não está, lógico que não está, e eu não estou generalizando, mas infelizmente não, mas os números estão aí para a gente ver. Mas eu acredito, né, e eu acredito que assim como eu, que não tenho nenhum tipo de deficiência, eu acredito que também existem vários outros líderes que muito gostariam de participar dessa pauta, gostariam de diferença, e talvez as pessoas que são responsáveis em multiplicar esse conhecimento e sensibilizar, talvez não estão usando as ferramentas adequadas, né? Talvez o canal de comunicação, talvez a forma, né? Então, eu acho que não é utopia, a gente precisa sim, está longe do ideal, mas é possível. E não tem como correr, né? Se você olhar, eu estava vendo uma matéria esses dias, estava lendo, Ney, que na Bolsa de Valores, as empresas, um dos itens que vai ser avaliado, né, aí, e vai ser valorado, né, eu estava lendo uma matéria, vai ser exatamente um dos pontos, aí, um dos critérios e tal, se é assim eu posso dizer, o quanto ela promove a diversidade e a inclusão. Então, não tem como fugir, né? Aí das grandes empresas. Agora sim, né? E o que eu vejo muito também, aí assim, já acrescentando um pouco na sua pergunta, é que as empresas que não têm a obrigação de contratar os profissionais, né, pelo número de funcionários ativos, elas também precisam olhar, né? É mais ou menos assim, eu não tenho obrigação, né, de contratar um profissional com deficiência, então beleza, não vou contratar. Será que esse é o nosso papel, né? A gente está tendo um grande aprendizado aí com essa pandemia do quanto a gente pode fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que essas empresas menores, elas precisam também, os seus líderes, olhar o quanto eles podem fazer a diferença na vida das pessoas e não olhar simplesmente porque não tem obrigatoriedade, não vai contratar, não vai olhar para isso, né? Então, eu acho que tem um papel também dessas empresas menores aí também fazer a sua parte, né? Olhar para esses profissionais e geralmente, né, essas empresas, elas não via de regra, mas elas estão nos bairros, ou seja, inclusive até mais próximos né, de pessoas com deficiência, com muito mais fácil acesso do que às vezes grandes empresas que estão nos grandes centros, estão mais longe da periferia, né? Não estou dizendo que todas as pessoas com deficiência residem na periferia, mas estou dizendo de fácil acesso na maioria das vezes aí. Justamente, é aquela coisa uma palavra que me veio à mente agora é se colocar à disposição, né? Além da obrigação, se colocar à disposição. Sim. Olhar para aquela pessoa e falar, não, né, eu não estou tratando, né, de deficiência ou de diferença. Né? Eu estou tratando de pessoas. Né? E se eu posso ter uma pessoa, né, independente da especificidade que ela tenha, né, e se eu entender que ela vem somar seja dentro da minha empresa, seja dentro da minha equipe, né? É isso que eu tenho que apontar. É isso que eu tenho que entender, que é o que vai fazer com que, sei lá, amanhã depois, a minha empresa vai ser vista como, opa, caramba, olha só, meu, cara. Sei lá, o cara tem lá a oficina de costura dele lá. Oh, caramba, olha, interessante, né? Ele tem 10 funcionários, ele não tinha obrigação nenhuma de contratar ninguém. Só que assim,
3 dos 10 funcionários dele são pessoas com deficiência. Né? Exato. E assim, seria algo fora do comum? Algo? Não. E, nossa, não eu estou cumprindo a minha... Não. Se eu entendo que eu estou tratando de pessoas, eu entendo que qualquer pessoa dentro da sociedade tem essa necessidade de encontrar o seu valor dentro de um trabalho, que ele entenda que ele está fazendo um esforço, né, dedicando um tempo para ter uma remuneração, pronto. Eu não preciso Exatamente. Eu não preciso olhar o que ele não tem ou o que ele tem de diferente. Não. Eu olho para a pessoa. E essa pessoa, se essa pessoa está fazendo a diferença dentro da minha empresa, pronto, acabou. É isso. É isso que importa, né? É isso que vai importar. Nossa, mas mas como que eu vou ter essa consciência? Não, eu acho que assim, essa consciência nasce, né, a partir do momento que você levanta e olha para o espelho. Né? E aí você vê que você é tão comum como qualquer outro. Né? Exatamente. Você não tem um braço a mais, você não tem um braço a menos, você é tão comum como qualquer outro. Você é diferente dentro da sua especificidade, mas você é um ser humano. Né? E a partir do momento que você é um ser humano, você está dentro da cesta do mesmo de todo mundo, né? E eu acho que hoje, justamente esse momento que nós estamos passando, né, está mostrando muito isso. Né? Porque não é a cor da sua pele, não é o seu gênero, não é a sua escolha, não é nada. Não é o seu gênero, não é de onde você veio, não é a sua opção sexual, não é nada. Se você é humano, você vai ser vítima do mesmo. Fomos colocados, né? Isso. A gente foi colocado numa seara onde ou você pensa e tem essa consciência de que você, independente da sua classe social, da sua cor, do seu sexo, você vai ser atingido de qualquer forma. Não tem como. É verdade. Eu acho que isso traz essa consciência, traz esse pensamento e essa reflexão. Né? Porque até aqui nós pensamos desse jeito. Né? E agora? Exatamente. Como é que vai ser? Né? E isso, assim, até olhando nesse sentido, Chico, assim, nem só pensando em pessoas com deficiência, né? Eu acho que a gente tem um grande caminho a seguir e um leque bem aberto. Né? Assim, e a gente vai falar em pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres, LGBT, tem mais, assim, então assim... geracional, né? Isso, assim, é uma gama de possibilidades, uma gama de necessidades de olhares, né, que muitas das vezes não são vistos, ou então assim, historicamente, por historicamente já ser dessa forma, ou ser tratado dessa maneira, vai mudar o quê? Se eu fizer dessa forma, vai mudar o quê? E muitas das vezes não se esquece de que existe uma pressão já muito grande no sentido de ou você vai mudar, ou você vai mudar. Ou você vai mudar ou você é mudado. Né? Porque assim, não tem como, né? Como você mesmo trouxe. Né? É um movimento, né, que não tem mais volta. Não tem como eu pensar, nossa, a mulher tem que molhar a barriga no tanque e secar no fogão. Hoje em dia os homens estão fazendo isso, tem muitas mulheres trabalhando fora, você sabia disso, né? Então, você já viu como há uma inversão de valores, né? Novos tempos. O cara é negro, ele
duas carreiras dentro da empresa, né? Ou ele é o porteiro, ou ele é o motorista, ou ele é o boy. Ele não pode ser nada. Nossa, caramba, ele é negro e de repente, nossa, ele é analista. Gente, chegou no auge da carreira dele. O ideal seria a gente, quando é que a gente chega, né, Ney, em normalizar tudo isso, né? Aí, assim, tratar isso como normal. Existe a grande pergunta: existe a possibilidade de se equalizar isso? Ou será que existe essa necessidade real de equalizar isso? Pois é, se a gente for olhar algumas, vamos dizer assim, legislação e tudo mais, né, então a gente tem aí, né, cotas para os negros, a gente tem a questão, né, da cota para as pessoas com deficiência. Eu acho que esses dois marcos, talvez eles nos dão indicadores que a gente precisa equalizar. Mas eu acho que mais que equalizar, as pessoas, assim, quem a gente tocar, a gente fazer de fato a diferença na vida dessas pessoas, né? Para que o ideal seria isso, né, Ney? Mas a gente sabe que tem uma diferença histórica, né? Eu não consigo te dizer aqui se a gente vai conseguir isso um dia e se o ideal é isso, né? Lógico que o ideal é que todo mundo tenha, né, equidade e oportunidade, né? Então, às vezes existe essa oportunidade, mas nem sempre ela está ali alinhada à equidade. Então, mas eu penso que, assim, se a gente não conseguir equalizar, mas que a gente possa fazer com qualidade para aquelas pessoas que a gente tiver ali o contato e o acesso. A gente depende muito, eu acredito, Ney, não vou dizer assim que a gente depende, mas influencia muito algumas ações que os nossos políticos aí também fazem. Então, eu acho que assim, a gente também vai precisar cobrar desses políticos que estão aí o ano que vem, né, que vai se eleger. A gente tem que olhar muito aí o álbum de figurinha deles e levar pautas também para eles, né? Eu sei que parece que assim, fica tão longe, depois que a gente elege o cara, ele some, né? Mas, assim, a gente precisa lembrar que os nossos deputados, eles são responsáveis em criar leis, criar condições, não só leis, mas criar condições para as empresas poderem empreender mais e empregar mais, falando em empregabilidade, né? Falando em ambiente de trabalho, já olhando para dentro da empresa, as empresas, no meu ponto de vista, elas também podem ali fazer a parte, como muitas já estão fazendo, não vou dizer segregar, né, criar os grupos geracionais, a gente precisa contratar tal, mas grandes empresas já estão fazendo isso, né, tem ali os seus grupos de afinidade, que eu creio que é um passo importante, até para que os próprios colegas de trabalho possam apoiar, olhar de maneira diferente, no sentido assim, quando eu falo olhar de maneira diferente, valorizando quem está ali dentro, pela jornada, vamos falar aí de geracional, né? Às vezes, em determinados segmentos, não se contrata pessoas acima dos 50 anos. Então, por que não contratar? Então, tem empresas que já estão fomentando isso, tem até programas aí de empresas que funcionam e funcionam muito bem. Então, e aí eu creio que sejam para todas as áreas, né? Os negros, LGBTs, para toda a sociedade que, né, são minorizadas, né? Não é que são minoria, mas são minorizadas. E outro ponto que a gente precisa, eu acho que enquanto aí pessoas bem intencionadas de promover a diversidade, a cada momento que a gente puder promover a representatividade. Eu acho que isso, no meu ponto de vista, isso faz a diferença. E, de novo, não é para dizer que a pessoa é ali o herói, mas para dizer assim, poxa, se fulano conseguiu, eu posso, né? Qual é o caminho que o fulano trilhou, né? Então eu vou trilhar também, eu vou construir a minha história.
Então, assim, a representatividade, eu acho que ela pode ajudar a equalizar isso ou tornar um pouco mais inclusiva, né? Toda essa comunidade. Eu acho que esse é um dos pontos aí para todos nós, né? Que está aí, que tiver a oportunidade de tocar as pessoas, é sempre olhar como uma oportunidade de trazer para o jogo, né? Trazer o que essa pessoa pode contribuir, né? Independente da sua raça, religião e assim por diante, né? Como é que eu posso equalizar esse negócio? Como é que essa balança pode doer menos, né? Porque a gente vai ter, né? E nesses próximos anos, a gente vai ter, eu imagino, assim, mas eu imagino que a gente vai ter um desafio muito grande de desemprego. A gente já está tendo. Sim. E eu acredito que vai ser um grande momento para a gente poder olhar e ver como é que a gente, né, vai poder incluir essas pessoas, tá? E de toda essa comunidade, não só das pessoas com deficiência, mas todos esses aí que a gente já falou aqui até agora, né? Como é que a gente vai poder equalizar um pouco mais? Porque o governo, a gente sabe que, né, faz a parte dele, cada um faz a sua parte, mas nós, enquanto empresa, nós, enquanto recrutadores, quanto área de RH, como é que a gente vai olhar para isso? É um desafio muito grande, é para todo mundo. O desafio é grande. Mas eu sigo com a sua ideia que a gente precisa, sim, tornar as pessoas mais inclusivas dentro das empresas, né? Quando a gente fala mais inclusiva, é atuando mesmo, não só ir ali para um cargo e não ser protagonista de nenhuma atividade, de nenhuma ação, né? Então, vamos equalizar? Vamos nos dar as mãos e fazer a diferença. Quem sabe a gente não, talvez não equalizar, a gente não consiga nunca, né? Mas a gente fazer a nossa parte. Acho que isso, e de maneira positiva, né? Sim. Eu acho que assim, Chico, eu acho que o propósito, né, que a gente trabalha muito aqui com uma questão de propósito, né? E o propósito desse nosso projeto, desse canal, né, é justamente trazer isso, né? Promover uma ligação, né? Uma ligação entre as pessoas da sociedade, as pessoas das empresas, as pessoas da sociedade comum, né? A entender, né, que existem histórias, né, que são tão comuns como a sua, né, mas que percorreram caminhos diferentes. Né? E existe essa possibilidade de percorrer caminhos diferentes e chegar no mesmo lugar. Né? A única ideia e o ideal disso aí é o quanto eu me disponho, o quanto eu me disponibilizo e o quanto eu estou, né, aberto a olhar isto, né? Olhar isso e falar, não, eu vejo ali uma possibilidade. Né? Essa semana a gente estava tendo uma conversa muito dolorida, digamos assim, né? Porque assim, um pouquinho sobre a possibilidade de, olha, eu sou uma pessoa normal até um determinado ponto da minha vida. Normal que eu digo sem deficiência nenhuma. Certo. Em um determinado momento da minha vida eu me deparo com essa incerteza ou com essa coisa que é, olha, a partir de hoje você é deficiente. E não tem volta. Né? Sim. E a sua escolha é essa. Né? O que você vai fazer com isso? Você não é deficiência, você possui uma deficiência. Né? Sim. Assim, e o que você vai fazer? Você vai se entregar, você vai tentar encarar esse desafio, né? E muitas das vezes a gente mostra aqui nesse canal, né, que existe essa possibilidade, existe essa opção B. Né? Assim, geralmente, quando se trata de pessoas que não tinham deficiência e de repente se tornar deficiente, a opção A é acabou tudo. Né? Sim. Acabou tudo.
mas não se pensa na opção B. Né? Não se pensa na opção Sim. B de, olha, eu posso criar possibilidades ou buscar possibilidades que me tornem um bom profissional, que me tornem alguém que outras pessoas olhem e falem, não, caramba, eu posso seguir esse caminho também. Né? E é isso muito que você traz, né? De, mostrar que, olha, gente, é possível. Né? Sim. Dá para fazer, dá para ser. Né? Dá para ter oportunidade, né? Mas assim, eu não posso ter oportunidade ou fazer essa oportunidade vir até mim sentado na minha sala olhando para a TV. Eu tenho que fazer. Sim, é verdade. Eu tenho que fazer essa história ter significado. Eu tenho que fazer outras pessoas olharem para essa história e falarem, não. Caraca, velho. Como foi que chegou ali? Exatamente. Qual foi o caminho? Isso é que a gente tenta trazer, né? E foi muito rico você falar isso, né? Essa questão de representatividade. Né? Porque assim, sim, com certeza. A gente traz pessoas, né, que mostram realmente essa realidade, né, e mostram essas possibilidades para que aquele cara que está lá, né, tipo, sentado lá na sala dele, pô, sem perspectiva nenhuma, o que eu vou fazer? E agora? Sim. Seja a pessoa com deficiência, seja aquela pessoa que é oprimida pela cor da sua pele, pelo modelo da roupa que ele usa, pelo seu gênero, olhar para essas situações e falar, não, eu posso sim. Né? Eu posso. Sim. Né? Vai Exatamente. Vai ser difícil, mas quem disse que ia ser fácil? Né? Nunca foi, né, Ney? Nunca foi. Ninguém prometeu, olha, você vai por ali, ó. Você não vai ter, olha, nosso asfalto vai ser, nossa, lisinho. Você não vai nem pagar pedágio, não. Ninguém falou isso. É verdade. Ninguém falou que você não vai ter que escalar a montanha, ninguém falou que você vai tomar chuva, ninguém falou isso. Eu acho verdade. que é essa consciência que a gente tem que trazer, né, pra galera em geral, né? Tanto para aquele que está lá, o gestor, né? E assim, é muito disso. E pessoas são pessoas. Né? Sim. Eu não vou definir pessoas, porque assim, a gente tem muito uma questão do meu prisma, né? O quanto meu prisma reflete aquilo que eu sou. Né? Sim. Muito, uma coisa que eu percebo muitas vezes dentro das questões humanas, digamos assim, né? É que assim, o que me representa é aquilo que está mais próximo do que eu sou. Do que eu acredito. É aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como sendo a minha direção, seja ela com relação à fé, seja ela com relação à cor da pele, seja ela com relação a ideologias de gênero, tudo. Fazer dentro daquilo que é o meu prisma. Né? E não se tem esse pensamento humano. Né? Existem humanos, são humanos. Né? Eu acho que também tem que ser uma coisa muito frisada, muito forte dentro da cultura das empresas. E, fazer entender, né, que se você está aqui dentro dessa empresa, né, e você não acredita nesse valor que a empresa prega, eu acho que nem a empresa está errada. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso mesmo. E Ney, eu acho que se eu pudesse acrescentar aí, eu acho que no final de tudo, o que a gente precisa é humanizar, ter mais amor às pessoas. Eu acho que é isso. Porque a gente acha que no trabalho, né, eu preciso ser formal, eu acho que no final das contas, está tudo provado que a gente precisa de
ser humano a todo momento, né? De estar ali humanizado e de ter amor mesmo pelas pessoas, entendeu? Se a gente tiver esse amor aí pelas pessoas, pelo próximo, vai facilitar as oportunidades que a gente pode criar para cada um. Então, acho que se eu pudesse acrescentar, seria assim, gente, vamos amar mais as pessoas, né? Vamos amar, para os recrutadores, eu diria assim, vamos amar, não vamos deixar de avaliar a competência de ninguém, mas vamos amar também as pessoas, e dentro das empresas também, eu acho que o recado também é assim, vamos amar as pessoas. E quando você respeita, quando você ama as pessoas ali, né, quando você tem um amor pelas pessoas, você naturalmente vai querer o bem. E o bem, ele contagia, né? Assim como o mal contagia, o bem também contagia. Então, acho que assim, respeitar, amar o próximo, e isso vai ajudar a gente a ter uma vontade aí genuína de fazer diferença na vida. No mundo da diversidade, a gente consegue, independente de qualquer escolha, de quem seja aquele ou aquela que esteja ali na nossa frente, o amor, ele é unissex, né? Então, se eu pudesse dizer isso. Então, ele alcança todo mundo, entendeu? Independente de onde ele seja, independente de qualquer coisa. Você falou tudo. Exato. Ele alcança todo mundo. Então, é possível. É possível, sim. Coisa. Se eu trato a pessoa, né, um exemplo bom, né, é aquela coisa, né? Se eu trato a pessoa bem, se eu trato uma pessoa que está na minha frente, não como se eu estivesse tratando alguém da minha família, né, mas de repente, como se a minha mãe, eu tratasse aquela pessoa da mesma forma que a minha mãe me tratou, para estar na frente daquela pessoa, né, isso muda tudo. Porque eu não estou considerando ele tão simplesmente mais um número que eu vou colocar lá na minha planilha, fechando o meu número de missões. Não. Exatamente. Aquela ali é uma pessoa onde eu posso tocar a vida dela, onde eu posso mudar a vida dela, onde eu estou entendendo que aquele processo pode ser o processo da vida dela. E exatamente. Até engraçado eu falar isso, né? Nem suas histórias. Essa semana aconteceu uma coisa bem engraçada, né? Que assim, né, eu estava conduzindo um processo, né? E chegou um momento do processo onde o pessoal estava meio tenso, assim, né? Meio. Né? O pessoal, tá acontecendo alguma coisa, assim, olha, eu queria que assim, cada um falasse assim, mas eu fiz isso de uma forma natural, né? Eu não exijo formalidade. Aqui não é o que falar melhor, não é o que dominar o português. Falar todos os verbos bem conjugados, com todos os acentos, não. Isso aqui é tanto que quando eu vou mandar essas entrevistas, eu nem coloco entrevista, já para quebrar um pouquinho do gelo. Eu coloco que é um bate-papo. É um bate-papo. Legal, né? Pra, tipo assim, a pessoa já chegar, tipo, opa, peraí, é um bate-papo, então eu vou lá para conversar com a pessoa, com ele. E assim, esse vídeo em especial tocou bastante, né? Porque eu tive mais um desses bate-papos, né? E foi um bate-papo muito rico, porque as pessoas interagiram mesmo, tanto interagiram comigo dentro daquilo que eu estava questionando, dentro daquilo que eu estava explicando sobre o processo, tanto quanto entre elas mesmas, né? Conversando, dialogando, um trazia uma história, um trazia um ponto relacionado ao profissional, né? O outro, de repente, interagindo com aquela questão, né? E quando acabou o processo, né?
uma das candidatas, nossa, Lima, caramba, nossa, que diferente. Diferente do quê? Nossa, eu nunca vi um processo seletivo assim. Ai, que legal. Pra mim, assim, foi tão assim, no comum, né? Tão assim, natural, comum, né? Assim, do meu jeito. Comum do meu jeito. Uhum. Né? Sim. E tanto que foi, depois ela mandou um e-mail até, né? Ela, não, nossa. Ah, legal. O pior é que ela, assim, ela Lembrei. falou, eu posso, a vaga, de repente eu posso não ter nem ter, a vaga pode nem ter sido minha, eu nem posso passar pelo processo seletivo, né? Uhum. Mas o fato de ter encontrado, né, uma pessoa que faz um processo seletivo da maneira que você fez, tratando as pessoas como pessoas, né, fez toda a diferença na minha vida. Oi? Nossa. Você vê, né, Ney? Né? O impacto que causa, né, Ney? E você vê o tanto, o tamanho da força que você tem, né? Como profissional de RH, sim, né? Para pessoas, né? Assim, não é até para o profissional de RH mesmo, não é a maneira que você vai se direcionar para a pessoa, né? É o quanto você vai acolher aquela pessoa, o quanto você vai fazer ela entender que tudo bem, você está num processo, você está num momento de vida, né? Pode ser difícil, eu não conheço um momento de vida, né? Mas não é por eu estar aqui nessa posição de eu vou decidir se você vai ou não, eu vou me sentir maior ou melhor que você. Né? Eu vou estar para te ouvir e te acolher. Né? E eu, assim, exato. Sensacional, hein, Ney? É o quanto você pode impactar a vida das pessoas, né? E o respeito que você teve, o cuidado, o acolhimento, né? Porque o que você trouxe é muito bacana para a gente também saber o quanto a gente pode impactar de maneira positiva profissionais que às vezes ali... Ney, eu sempre penso assim, eu penso nos detalhes, eu falo assim, a pessoa ela vai, de repente ela não tem nem internet em casa, ela está desempregada, ela pediu emprestado dinheiro, ela carregou o celular, ela reservou um tempo, ela, se for uma mãe, deixou ali o bebê com alguém para cuidar, ou fez esse neném dormir porque não pode acordar na hora da entrevista, né? Às vezes ela pensou nos detalhes. Então, assim, realmente é o que você falou, né? A importância do cuidado e o quanto a gente pode impactar a vida dessas pessoas, a empatia que você teve com esse grupo, né? E o como essa pessoa aí te retribuiu e também te deixa, assim, recompensado, né, Ney? Com um retorno desse, né? É o resultado do seu trabalho, da energia que você... assim, você estava presente ali com eles, né? E assim você conseguiu fazer ali a diferença na vida dessas pessoas. E de fato, Ney, eu acredito exatamente nisso, né? Na experiência que as pessoas precisam ter, independente de empresa que a gente trabalha, mas assim, qual é a experiência que esse profissional vai ter enquanto está interagindo comigo, né? Comigo, Shirlene, comigo, Ney. E que bom, parabéns aí por ter impactado a vida dessa pessoa. Muito bom, Ney. Eu quis trazer muito essa história para justamente ilustrar justamente essa questão, né, do primeiro, o quanto que o profissional de RH, né, dentro dessa gama de diversidade humana, ele pode ser um eixo de ligação, né, entre aquele que está lá buscando e aquele que está com a vaga lá aberta, digamos assim. Na precisão do profissional, né? E assim, eu acho que trazer esse momento para o profissional, né, para ele entender, né, que você ali não é mais um, né? Você não é mais verdade. Um, né? Você é uma pessoa que é importante ali, independente do resultado. Né? O meu papel é tratar você, independente da sua cor, da sua idade, da sua deficiência, do seu gênero, de qualquer coisa que faça, qualquer coisa que te torne diferente de mim. Né? Eu acho exatamente. que eu tenho que tratá-lo como
uma pessoa que está buscando alguma coisa que é importante para ela. Né? Exatamente. Se ela chegar aqui, se ela chegou, passou por mim, né? E consegue ver essa experiência como uma boa experiência, né? Vai chegar lá na frente, ela vai falar pro outro, olha, legal, lá naquela empresa lá, ó, o respeito que o RH, do pessoal de RH, não é gente do recrutador, não, gente, é RH. É o RH, isso mesmo. Já fala de todo mundo, né? O RH da empresa. O respeito que o RH tem para com o candidato, eu não sou nem funcionário, o candidato que vai lá se inscrever na vaga dele, né? Nossa, eu recomendo que quem puder, né, quem tiver oportunidade, não precisa nem trabalhar lá, só ter o prazer de passar pelos profissionais que tem participar. Só participar do processo com os profissionais que tem naquela empresa, vocês vão sair pelo mundo falando, não, gente, vão lá só para ter a experiência de passar pelo processo seletivo. Mas é verdade, Ney, porque as pessoas naturalmente não esperam isso, né? E importante o que você falou, das pessoas falarem bem da empresa, e inclusive, dependendo do segmento, se a pessoa chegar no lugar para comprar um produto, identificar, né, que aquele produto faz parte daquela empresa, onde a pessoa fez a entrevista e foi bem atendida, bem acolhida, isso vai mudar muito. Assim como o contrário, né? Se a pessoa for adquirir um produto e ela lembrar que esse produto tem a ver com a empresa que não foi bem atendida, certamente ela não vai levar. Muito difícil. A gente vive de experiências, né? E o que vai valer é a experiência. Muito bom, isso mesmo. Que vai ter esses dois limites, né? Aquele que vai sair super bem, aquele que vai esculachar o mundo porque ele não foi selecionado. Por mais que a gente fale. Por mais que a gente foi lá, acolheu ele do mesmo jeito do outro, fez tudo certinho, e fala, pô, mas eu não fui selecionado. Ah, você falou que ia dar a resposta do processo amanhã. Já é ontem e você não. Ai, Ney, mas você sabe o que eu atribuo isso? A gente tem assim, né? Como você está falando isso aí, eu estou pensando aqui. É verdade, só que se a gente for olhar pelo lado, né, vamos pensar assim, do candidato, ele está muito ansioso, né? Ele quer trabalhar logo, né? Então, eu acho que, na média, quando a gente trata bem, acho que assim, a maioria vai falar bem, igual né, você teve essa experiência. E aí, falando para os candidatos, né, o que a gente tem que né, aproveitar aí o seu público para dizer o seguinte: na maioria das vezes, quando a gente não dá um retorno rápido, nem sempre a culpa é da gente. É porque a gente fica guardando o retorno de outros, né? Então, fazendo a meia-culpa aqui. Mas nem sempre. Não é 100% não, é só 50%. 50-50, mas o fato, a gente tá rindo e brincando, mas a gente realmente, a gente entende, né, Ney, a responsabilidade que nós temos de retornar para os candidatos, principalmente porque, né, esse cenário que a gente vive atualmente, quanto mais rápido e empático a gente for aí, né, como você trouxe muito bem, vai fazer a diferença na vida das pessoas, de uma mãe, de um pai de família, de alguém que mora sozinho e precisa garantir o seu sustento, né? Então, por isso que você foi elogiado, porque de fato você é sensacional, amigo. Sim. Eu sou suspeita para falar, é difícil. Ai, gente. Ai, Ney. É recíproco, né? Obrigada, Ney. A gente trata pessoas, né? É isso que nos une, né? Isso que nos faz. É verdade. A gente sabe entender pessoas como pessoas. Demais. Super. Olha, eu entendo que, se possível, a gente ficava aqui até 3 horas da manhã. É verdade. Brincando de conversa Né? Com certeza, amigo. Assim, bom. Mas eu queria que você deixasse aí tanto o seu recadinho final, né, quanto os seus contatos aí para o pessoal que quer falar com a Chia DM. Com a Chia DM. Neymar. Excelente Cristina DM. Isso. Para
esse pessoal aí que está nos ouvindo, que está nos vendo, né? Sim. Ter esperança nesse momento de tanta dor, tanto desespero, sim. E seus contatos, quem quiser conversar um pouquinho melhor, quem quiser falar um pouquinho, quem quiser entender um pouquinho mais do que a Chilene hoje está fazendo de diversidade, é uma pessoa super ativa, está super ativa. Então, deixa aí seu recadinho final, seus contatos, a gente finalizar meu papo. Ótimo, Ney. Primeiro, assim, queria deixar o meu agradecimento a você pela oportunidade de estar aqui esse momento. Acho que foi super rico, como você falou. Se a gente pudesse, a gente ficaria horas e horas aqui conversando, né, conhecendo histórias. Então, se eu pudesse deixar como recado, é assim, que nós, enquanto recrutadores, vamos conhecer as histórias, vamos ouvir, porque não vamos julgar as pessoas antes de conhecer a história. Todos nós somos o que somos, não é por acaso. Então, a gente tem uma história, vamos dar uma oportunidade. Acho que é isso que é um dos recados que eu deixaria para os recrutadores, assim, começando por mim, vamos sempre olhar os profissionais, assim, será que eu não posso dar essa oportunidade? Será que eu estou reprovando esse candidato? Por quê? Será que não tem a ver com algum viés inconsciente ou, de fato, ele não tem competência para essa vaga? Né? Se pudesse dizer esse recado para os recrutadores, seria esse, e é um exercício que eu tenho buscado fazer sempre. O segundo recado que eu gostaria de deixar é, assim, nesse momento tão desafiador, onde, né, a gente está dividido, né? Alguns segmentos ganharam muita grana, mas temos uma população aí com um desafio muito grande de fome e de desemprego. Então, assim, o que eu, né, puder fazer enquanto recrutadora, né, para poder, assim, acalmar, para poder diminuir. A cada vez que eu digo um sim para uma pessoa, eu estou dizendo sim, e eu acredito que isso faz a diferença na vida das pessoas, né, das famílias. Então, assim, recrutadores, vamos dar oportunidade, recrutadores, vamos acreditar, e dizer para essas pessoas que estão aí passando por algum desafio, né, uma perca da família, para que mantenha a fé, mantenha a esperança, acredite em vocês, saiba que assim, a dor, ela, né, tem um momento que a gente precisa, infelizmente, quem perdeu precisa viver esse momento, mas acreditar sempre que haverá um recomeço, né? E em luta, dentro do nosso contexto, contem comigo, tem o meu Instagram, eu tenho um Instagram antigo, mas eu não consigo lembrar direito, mas eu acho que é x.adm.rh. Se for o caso, depois eu deixo. Você estava falando desse, né, Ney? Então, assim, deixar aí o meu abraço virtual para você, Ney, para todo mundo que nos visitar aqui no seu canal. Desejar sucesso, que nosso 2021 seja mais leve. E contem comigo, porque independente de onde eu estiver, eu vou buscar fazer a minha parte de inclusão, minha parte de, como se diz, ser a estrelinha que vai fazer a parte dela no oceano, né? Às vezes uma estrela, duas estrelas, mas eu vou buscar ser esse grãozinho de areia aí no meio de um oceano fazendo a diferença. Tá? Eu acho que só assim a gente pode tornar a vida das pessoas mais empática, mais inclusivas e mais equilibrado, né? Mais equidade aí para as pessoas. Vem com isso, com amor às pessoas, com oportunidade, com respeito. É bem nessa linha que eu acredito. Obrigado, Xi. Acho que não tenho palavras para agradecer e para expressar o quanto foi importante esse nosso bate-papo, o quanto foi rico, né, principalmente esse nosso bate-papo, o quanto que eu estou feliz em ter você aqui. Eu também estou. Aqui, ter esse momento com você aqui.
né? Que eu acho que Muito obrigada. Foi um momento muito esperado, muito, gente. Olha, Foi esperado. Foi esperado. Eu acho que, assim, Ai, que bom que deu certo. Isso. Para você que está aí, passou por aqui, viu todo esse bate-papo, curte, compartilha. Nosso ideal, nosso momento, nosso propósito está muito baseado nisso, trazer pessoas interessantes, conteúdos interessantes e fazer com que esses conteúdos cheguem até você. Né? Porque a gente sabe onde eles estão escondidos. Valeu, gente. Obrigado. Boa, obrigada. Tudo de bom, Ney. Tchau.